Trump e Lula têm uma ligação telefônica de aproximadamente 30 minutos e estabelece que foi uma ótima reunião, inclusive com Trump garantindo que uma das poucas coisas boas da Assembleia da ONU foi ter rolado a química com Lula e que Estados Unidos e o Brasil com certeza estarão muito bem no futuro. Mas, sempre tem o mas, a indicação do representante para as negociações gera preocupação no Brasil. Falar um pouquinho também, galera, sobre os subsídios prometidos pelo governo americano para os agricultores do país, já que a agricultura não vai muito bem, principalmente por conta da China, e falar um pouquinho também sobre a renúncia de Sébastien Lecornu, indicado como primeiro-ministro da França e que é o quinto primeiro-ministro que renuncia só no segundo mandato do presidente Macron. Existem especulações até mesmo de impeachment do presidente francês. Falar um pouquinho também sobre a inteligência da Rússia, que depois de alegar que há possíveis incursões da Rússia, pelo menos a alegação de bandeira falsa, na Polônia, agora fala que os britânicos estão fazendo uma espécie de provocação para culpar a Rússia e iniciar um conflito. Enquanto isso, a Ucrânia estaria usando já os mísseis Flamingo de fabricação nacional, obtendo grande vantagem principalmente contra os sistemas de produção e de refino de petróleo. Vale lembrar que Angela Merkel, popular antiga primeira-ministra da Alemanha, fala que a culpa pela guerra entre Rússia e Ucrânia pode estar nos países bálticos e na Polônia. Será que ela tem razão? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o acordo, ou pelo menos a possibilidade de paz entre Israel e Palestina, sendo que nós tivemos um adiamento das decisões pelo governo Trump, que já era do prazo até hoje, alegando boas motivações do Hamas. Se vocês querem ter um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, quer uma dica de amigo sensacional? Roupas da Insider, as melhores e mais tecnológicas roupas do Brasil, que aliás fazem parte da minha vestimenta cotidiana. Eu, posso falar com todo orgulho, porque já usava a marca mesmo antes de fechar parceria. Tenho meia, cueca, calças, as tech t-shirt, por exemplo, que são as campeãs de vendas, e inclusive do meu guarda-roupa. Preta, branca, grená, várias cores diferentes. Ela tem um tecido super moderno, É um tecido que ele é muito ecológico e, além de tudo, tem um conceito de smart wear, ou seja, um uso inteligente, porque você não precisa passar roupa, ela desamassa com o próprio calor do seu corpo, ela traz uma sensação de um conforto térmico com as tecnologias, que evaporam o suor do seu corpo muito mais rápido, inclusive evitando aquele mau cheirinho no final do dia, convenhamos. Ah, professor, mas eu sou um pouco mais cheinho, eu tenho vergonha do meu corpo. Essa aqui, por exemplo, é uma core t-shirt que eu também adoro, porque ela se molda perfeitamente no seu corpo, ela tem uma gramatura um pouco mais grossa e que esconde aquelas marquinhas um pouco mais indesejadas, tá? Se você quiser, galera, não perde a oportunidade no site, você tem ali várias opções de vários tamanhos, homem, mulher, tá? De várias cores diferentes, enfim, tá? Inclusive com promoções no site. E se você usar o cupom Prof. Ricardo, você tem acesso já partindo, galera, de 15% de desconto em todas as peças da Insider. Cara, não perde essa oportunidade. E, aliás, para quem é de São Paulo, uma novidade também sensacional, nesse mês de outubro, inaugura, galera, a loja própria da Insider, no Shopping Morumbi. Se você quiser também, galera, não perder a oportunidade, acho sensacional, tá? Mas, de novo, dá pela internet, mais confortável, pede ali, galera. A Insider entrega, em praticamente todos os pontos ali do Brasil, e utilizando o cupom Prof. Ricardo, você vai ter acesso já a 15% de desconto. Tamo junto? Então, link na descrição e não perde essa oportunidade. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, Lula e Trump tiveram uma ligação telefônica, não foi videochamada, foi por telefone mesmo, ou seja, uma ligação mais convencional, e que durou mais ou menos ali 30 minutos. O Brasil inicialmente se pronunciou, alegando quais foram os temas que foram tratados. O Brasil falou, por exemplo, ou pelo menos pediu, o levantamento das sanções que os americanos estão praticando contra o governo brasileiro, alegando que quando você pega, por exemplo, os países do G20, o Brasil é um dos poucos países que tem uma relação deficitária com os Estados Unidos. Lembrando que o Trump alega que esse monte de tarifas que ele pratica contra os outros países está muito ligado, ele até decretou um estado de emergência em relação a isso, a um histórico déficit comercial que os americanos têm. O Brasil é um dos poucos em que os americanos têm superávit na relação comercial. É um superávit pequeno, de fato mas é um superavitário, E aí o Brasil fala, poxa, aplicar tarifas de 50% contra a gente, sendo que a nossa relação comercial já é
favorável para vocês, não faz o mínimo sentido. Além do que, como eu trago, né, se a proposta dos Estados Unidos é reindustrializar o território, eu até acho que é uma pauta legítima, tá? Já trouxe para vocês. Da maneira como ele fez, impondo tarifas sem negociações, excluindo amizades, alianças geopolíticas, não acho uma manobra inteligente, mas uma proposta de reindustrialização. E alguns setores que ele considera como essenciais, de chips semicondutores, setores fármacos, automotivos, tal, acho que isso poderia ser negociado, faz parte ainda mais dos americanos sendo uma gigantesca, né, sendo a maior economia do planeta, acho que faria sentido. Agora, quando ele a tarifa o Brasil, ele está protegendo qual indústria americana? Está indo contra qual indústria brasileira? No final das contas, está fazendo com que os insumos, aço, produtos minerais, soja, a soja não porque é competição, né? Mas café, por exemplo, laranja chegando mais caro no mercado americano. Então não faz muito sentido do ponto de vista econômico. O Brasil falou também que deu algumas possibilidades para essa reunião presencial, muito possivelmente às margens da cúpula da Ásia. Eu trouxe para vocês que possivelmente isso ia acontecer. A Ásia vai fazer uma cúpula ali na Malásia e o Brasil já estará em visita à Indonésia, bem como os Estados Unidos fará uma visita ao Extremo Oriente, ou seja, muito possivelmente os dois já passariam pela cúpula e fazer uma reunião às margens ali soaria mais neutro, para os dois países. O Brasil alegou que fez um convite também para que o Trump participe da COP30, ponto polêmico, visto que o Trump ele desacredita completamente as questões ambientais e também falou que está disposto aos Estados Unidos se isso eventualmente ajudasse nas relações comerciais. E esse é um ponto que eu venho tocando bastante com vocês. As tarifas que foram praticadas pelos Estados Unidos contra o Brasil não é porque o Brasil é um país protecionista com os Estados Unidos. Até porque quando a gente pega a média, não é unilateralmente, tá? Mas a média das tarifas que são aplicadas contra produtos brasileiros é pouco acima de 2%. Ou seja, bem abaixo da média que o Brasil coloca para importar produtos estrangeiros, que depende do país, chega a 12%, 13%, 15%. Então não fazia muito sentido do ponto de vista econômico. É que eu venho trazendo para vocês que tem um caráter geopolítico aí por trás. Tanto pela questão das redes sociais, a gente sabe que o Brasil ele comprou uma briga, seja com o X do Elon Musk, seja com as outras plataformas digitais, né? O Brasil vem tentando propor regulações das redes, que é uma coisa que o Vale do Silício, que apoia muito o governo Trump, não concorda, e também por conta de uma suposta perseguição política em relação ao Bolsonaro. Poxa, o Trump falou que o Bolsonaro era um ótimo homem, a gente teve relações, né, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo com congressistas americanos, com o Scott Bessent, com o Marco Rubio, principalmente. Aliás, o Marco Rubio, ele era um grande aliado do Bolsonaro quando ele era senador pelos Estados Unidos e o Bolsonaro era presidente do Brasil, ou seja, fugia das questões econômicas e era uma pauta ligada às redes sociais, à liberdade, à perseguição, lawfare, né, ou seja, justiça, sendo utilizado para finalidades políticas. Mas economicamente não fazia sentido para nenhum dos dois lados. E aí, o Trump ele também se pronunciou. No seu pronunciamento, ele falou que nessa manhã eu fiz uma chamada telefônica muito boa com Lula. Nós discutimos muitas coisas, mas a conversa ficou principalmente na economia e também no comércio. Teremos novas discussões e nos reuniremos em um futuro não muito distante, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Mais uma vez ele alegou, né, que uma das poucas coisas boas da Assembleia da ONU foi justamente ter rolado a química com Lula e que os países Brasil e Estados Unidos se darão super bem no futuro. Professor, que bom, a gente vai ter o fim das tarifas, né? Calma, seja cético, não seja empolgado, né? Vamos lá, né, galera? Tudo tem que olhar com muita parcimônia, né? Por quê? É claro que para o Brasil seria excelente, eu trago isso para vocês. A gente tem que analisar, galera, não pelo viés da torcida. Torcida, você acaba sendo, né, um apaixonado que desconsidera a realidade. Sempre com vocês. Eu, por exemplo, para mim o Corinthians está sempre certo, mesmo estando completamente endividado, não pagando ninguém, contrato um monte de não paga ninguém, né? Mas para mim você é sempre corintiano. A política você não pode enxergar dessa maneira. A política a gente tem que ser razoável, bem como a geopolítica. Vocês entendem que a questão de quem vai ser o indicado para tratar as negociações é uma coisa importante? O Trump indicou o Marco Rubio. Quem é o Marco Rubio? É hoje o secretário de Estado do governo americano.
Esse mesmo que eu falei para vocês, que mantinha ótimas relações com o Bolsonaro, o Marco Rubio, ele foi o responsável por formular todas as questões relacionadas às punições em relação aos mais médicos. O Alexandre Padilha, nosso ministro da Saúde, por exemplo, está punido, né, por conta do programa Mais Médicos. Quem formulou foi o Marco Rubio. Você via na cara do Marco Rubio, quando o Trump elogiava o Lula, que ele fazia uma cara fechada, uma cara meio carrancuda. O Marco Rubio, ele é descendente de latinos cubanos e ele tem como principal proposta, programa econômico ou político, o combate à esquerda latino-americana, seja no Panamá, seja na Colômbia, seja na Venezuela, seja no Brasil, que, querendo ou não, é a principal representação da esquerda latino-americana. É o país mais importante da América Latina. Hoje tem o Lula, que é um governo representante da esquerda regional, entende? O Marco Rubio, por exemplo, ele foi o responsável, ou pelo menos o coordenador, da aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, contra a sua esposa. Será que, por determinação do Trump, ele vai simplesmente esquecer todos esses perrengues, todos esses problemas, e agora estamos juntos em Brasil, agora a gente precisa retomar nossas relações econômicas, comerciais, geopolíticas? Eu, particularmente, acho um pouco difícil, né, de acreditar nisso. O Marco Rubio, por exemplo, na época que era senador, ele criticou muito a participação da Huawei em leilões relacionados à nossa rede de telefonia, à nossa rede de internet, alegando que a China estava roubando informações, estava praticando espionagem contra o Brasil, que o Brasil não era mais um país confiável para manter relações com os Estados Unidos. Esse é o cara que vai guiar as negociações. Ou seja, é claro que é uma ótima notícia. Eu não tô aqui desmerecendo, né, galera? Espero pouco que deu super certo. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos são os maiores investidores estrangeiros em território brasileiro. Mas, sempre tem o mas, né? Acho que não vai ser tão simples assim. Teremos algumas dificuldades. Acho que as questões políticas não serão esquecidas, bem como as questões judiciais. Acho que é uma amostra importante, mas se os americanos simplesmente esquecerem isso, vai contra todo o discurso que eles têm, ou pelo menos que eles colocaram nos últimos meses. Claro que eu posso estar sendo exagerado, e a gente sabe que ano que vem, com as midterm elections, eleições de meio de mandato, a população americana, convenhamos, uma pequena parcela liga, né? Se tá tendo censura, se tá tendo falta de liberdade de expressão no Brasil ou no mundo. O que os caras querem saber é de economia, se a inflação tá controlada e se o emprego tá sendo gerado. Ou seja, se eleitoralmente não é tão importante, talvez o Trump tenha aberto mão aí, né, de negociar essas questões com o governo brasileiro. E aí, pessoal, qual opção você crê, hein? Acha que é uma boa notícia? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, também tratando de economia dos Estados Unidos, o governo Trump, junto ao Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, está fazendo um programa econômico muito preocupado com algumas questões relacionadas à agricultura do seu país. Os Estados Unidos, vale lembrar, claro que é um país que não é somente agrícola, mas tem um setor primário muito forte, inclusive em uma produção que eles são grandes concorrentes dos produtos brasileiros, que é a soja. Para vocês terem uma noção, 14% de todas as exportações primárias dos Estados Unidos em 2023 foram exportações de soja, sendo que desses 14%, a China comprava 25%. Os Estados Unidos, ele produziu quase 60 bilhões de dólares só em soja e quase metade disso foi para exportação. Ou seja, a soja é importante no mercado americano. Desde que começa a guerra a guerra comercial, né, entre China e Estados Unidos, a China tarifou a soja americana em cerca de 20%. Além do que, a China aumentou as compras de soja brasileira e também aumentou a compra de soja até dos argentinos, que são aliados também dos americanos, e isso trouxe certas rusgas entre os dois países. Pois bem, galera, está sendo comprometido os produtores agrícolas, que, lembrando, são uma base eleitoral importante do governo americano, o Red Sea, né? Ou seja, que é toda aquela onda republicana do meio oeste dos Estados Unidos. Esses caras apoiaram o governo Trump. Para o Trump agora comprar a briga com a China aplicar tarifas e prejudicar a produção desses caras, isso pode fazer com que ele perca a popularidade. O Trump alega, segundo suas palavras, tá? Os agricultores do nosso país estão sendo prejudicados somente pelas negociações chinesas, por questões comerciais. Nós ganhamos tanto dinheiro com as tarifas que vamos usar parte dessas tarifas para subsidiar os nossos agricultores. Ou seja, o governo Trump alega que de tantas tarifas que foram cobradas, aumentou a arrecadação dos Estados Unidos, que parte disso pode ser utilizado como subsídios para os seus produtores locais. Ou para comprar o que ficou extra, ou para deixar a produção um pouco mais barata. E mesmo a tarifa de 20% não comprometer as exportações americanas. Só que daí nós temos um segundo problema. Lembrem-se que subsídios
São práticas federais. E práticas federais precisam de grana, dinheiro federal. Hoje os Estados Unidos estão em pleno shutdown, porque não existe consenso entre republicanos e democratas de como que vai ser organizado o funcionamento, a parte fiscal ali dos Estados Unidos, né, os gastos públicos americanos. Ou seja, até para aplicação ou para concessão de subsídios, os americanos podem atravessar pequena dificuldade econômica. Além disso, galera, tivemos também, olha, a França está passando por uma fase, e Emmanuel Macron, pior ainda, né? A quinta renúncia de primeiro-ministro desde o segundo mandato do presidente Macron. A França atravessa uma grave crise política. Vai lembrar, galera, vamos só fazer uma breve... relembrar aqui brevemente, né? Quando nós tivemos eleições do Parlamento Europeu, o grupo Reagrupamento Nacional, que é um grupo mais de direita na França, liderado por Marine Le Pen, teve assim um grande aumento da sua participação no Parlamento Europeu. E isso fez com que o Macron ficasse pressionado na França. Ele, para provar que a extrema-direita, que é como ele chama, né, o Reagrupamento Nacional, não tinha aumentado tanto assim a sua popularidade, antecipou as eleições parlamentares e convocou novas eleições. Nessas eleições, eu não vou falar que foi um terço, mas foi quase isso. A gente teve como primeiro grupo ali, o grupo da centro-direita de Emmanuel Macron, o grupo Reagrupamento Nacional e o que eles chamam de a extrema-esquerda, que é liderada pelo Mélenchon, ou Mélenchon ali na França, né? Então, o parlamento que ele está muito dividido hoje. Um terço desse grupo da Marine Le Pen, um terço do Mélenchon e um terço ali, um pouco mais, né? Claro, para o governo Macron. Só que quando você tem um governo muito dividido, cara, cada um dos grupos políticos vão querer um piteuzinho ali, né? Vão querer uma participaçãozinha para conseguir aprovar leis, tudo tal. Por isso a França, que hoje é o país, em números brutos, hein? Não percentuais, mais endividado da União Europeia, não consegue formular um orçamento. A França atravessou uma polêmica reforma da Previdência num passado recente, que tanto essa extrema-direita como essa extrema-esquerda contestavam. Quem apoiou foi a ala, né, do Emmanuel Macron, e hoje o Macron ele prega medidas de austeridade para conseguir controlar os gastos públicos, conseguir controlar um pouco o aumento dessa dívida, só que isso vai contra o que o Reagrupamento Nacional e o grupo de esquerda defendem na França. Então, ele vai trocando de primeiro-ministro, aí tem moção de desconfiança, o Bayrou, por exemplo, foi demitido por isso, né? Agora ele colocou o Sébastien Lecornu. Ele considerou, para vocês terem uma noção, para conseguir corrigir o orçamento da França, até promover uma taxação dos super ricos, que, galera, convenhamos, não é uma proposta que combina muito com a centro-direita de Emmanuel Macron, mas que era aprovada, né, pelo Mélenchon, e para alguns grupos mais nacionalistas. Então ele é uma colcha de retalhos do governo francês. Depois, segundo as suas palavras, tá? Agora o Macron teve que compor um governo e, segundo ele, a composição do governo não foi tranquila e despertou interesses partidários ligados a uma próxima eleição. Então, segundo ele, nenhum grupo político queria negociar, todo mundo queria as suas próprias pautas que fossem pensadas, não exatamente pelo bem da França, mas sim pensando no próximo processo eleitoral que está chegando no futuro próximo. Ele renunciou, não ficou nem um mês, ficou quase um mês, né? Mas nem um mês com o primeiro-ministro da França. Agora, qual que é a questão? A gente tem, por exemplo, a Marine Le Pen alegando suas palavras. Conclamo o presidente a dissolver a Assembleia Nacional, ou seja, o parlamento francês, porque chegamos ao fim da piada já. Essa farsa já foi longe demais. Enquanto o grupo do Mélenchon, esse grupo mais à esquerda, alega que vai pedir um impeachment do presidente francês, alegando que ele não tem mais condições de governar a França. E aí o Macron, ele tem algumas opções. Ou ele faz indicação de um novo primeiro-ministro, que convenhamos que está conhecido já como calvário político na França, porque com a França completamente dividida, ele dificilmente vai conseguir agregar todos os partidos em torno dele para formar um orçamento que consiga reduzir os gastos públicos e controlar essa dívida galopante da França. Então, não sei quem vai aceitar esse fardo pesado, vamos colocar assim. Ou ele antecipa a convocação das eleições parlamentares, o que pode ser uma boa proposta. Porém, hoje, o reagrupamento nacional da Marine Le Pen aumenta bastante a sua popularidade e se, de fato, esse grupo direita, né, dessa direita ultranacionalista vencer as eleições na França, isso pode inviabilizar o restante do seu governo, ou ele pede um impeachment, né? Ou não pede não, né? Mas ele renuncia ou a abertura de um processo de impeachment. De novo, talvez seja a mais difícil das opções, mas pode ser que aconteça em um ambiente político pesadíssimo no continente europeu, tendo a França como uma das representantes.
Entende por que o Macron tem dificuldade até mesmo em assinar o acordo do Mercosul na Europeia? Pô, agora, qualquer tipo de manobra que ele faça, imagina os agricultores franceses, que são base eleitoral importante, vendo que produtos agrícolas do Mercosul vão entrar no mercado francês. É perder ainda mais popularidade, é maior contestação política e, claro, possibilidade de queda do governo Macron. Além disso, Gara, tivemos também uma notícia polêmica e importante, porque se soma a outras que eu já venho trazendo para vocês. O Serviço de Inteligência da Rússia alega que Londres, que o Reino Unido, está provocando uma grande provocação contra o território europeu. Segundo as alegações, tá? Um ataque por grupos de sabotagens, por mercenários de cidadania rússia, mas que estariam sob controle da Ucrânia, vão fazer um ataque em algum porto europeu, possivelmente um porto próximo de Londres, sendo que esses caras já estão sendo treinados por Londres. O que a Londres quer, o que o Reino Unido quer e os outros europeus é, com essa acusação que a Rússia está fazendo cyberataques, que a Rússia está colocando drones sobrevoando o espaço aéreo, está interrompendo o tráfego ali nos aeroportos, agora fazendo ataques, por exemplo, contra algum tipo de porto europeu. Vai lembrar que uma notícia muito parecida foi dada na semana passada, em que a Rússia acusa a Polônia está provocando nessa sabotagem, alegando que Belarus e que a Rússia fariam ataques para justificar aumento dos gastos militares, uma pressão contra a Rússia. Eu trago para vocês, existem algumas opções. Ou é mentira da inteligência russa por completo e nada vai acontecer, é só uma propaganda anti-ocidental, alegando que eles estão querendo provocar os russos, pode ser. Ou pode ser que, de fato, esse ataque de bandeira falsa aconteça. Isso vai ser muito preocupante, porque seriam russos que estariam atacando um porto europeu de um país membro da OTAN, ou, de fato, não é provocação. O que a Rússia está falando é que os europeus vão alegar que a Rússia está fazendo, porque a Rússia, de fato, vai fazer, e aí, quando ela fizer, ela alega que, na verdade, não. Eu avisei. Eles estavam planejando um ataque de maneira falsa. Fui eu? Você acha que eu faria isso? Ou seja, dessas três opções, eu torço para que seja mentira da Rússia, porque se um ataque da Rússia acontecer, ou uma provocação feita pelos europeus para alegar que foi a Rússia também acontecer, isso traz prejuízos e um aumento da insegurança no continente europeu. E vai lembrar, galera, que o Zelensky, ele deu uma entrevista polêmica, colocando ali que nesse momento a Ucrânia está voltando a levar vantagem sobre os russos, até porque cerca de 40% de todo o refino de petróleo da Rússia já foi comprometido, comprometendo o orçamento público, comprometendo as finanças da Rússia. Dentro dessa entrevista, eu acho que tem uma frase, ou pelo menos um momento ali que ele fala, segundo suas palavras, né? Que nesse momento a Rússia, os ucranianos, perdão, já estão usando as suas próprias armas e não apenas drones. Professor, o que seria isso, né? A gente sabe que na última semana, principalmente, esteve envolta uma polêmica sobre a possibilidade dos Estados Unidos fornecer os mísseis Tomahawk, mísseis ali de 2.500 km de alcance, que seriam importantes para atacar as profundezas do território russo. Não acho que vai rolar, ainda mais nesse momento de shutdown, e seria, segundo a Rússia, comprar uma briga direta entre Rússia e Estados Unidos. Não acho que o Trump estaria disposto a se indispor com isso, mas enfim, né? E agora com essa notícia que a Ucrânia, o Zelensky falou isso, hein? A Ucrânia está atacando a Rússia e não exatamente com drones estrangeiros, mas com os nossos próprios equipamentos. A gente sabe que no passado recente, os mísseis Flamingo, que são mísseis de cruzeiro, 3.000 km de alcance, sobrevoam 50 metros acima do chão, podem fazer isso, né? Uma carga explosiva de 1.150 kg e 4 vezes mais barato que o Tomahawk estava sendo produzido. Será que são esses mísseis? Professor, eles são tão melhores assim que os Tomahawk? Eu diria que eles são menos furtivos, mais fáceis de serem interceptados. Mas eles são muito mais baratos. E têm um alcance maior com uma carga explosiva até muitas vezes mais potente. Ou seja, talvez seja isso que o Zelensky está falando. Ele finalmente conseguiu se produzir, com grande competência, os seus próprios mísseis de cruzeiro. Além disso, cara, a gente teve uma outra entrevista, olha, só bomba, né? Bem polêmica de Angela Merkel. Angela Merkel, para quem não sabe, ex-chanceler da Alemanha, à época denominada de a mãezinha da Alemanha, porque apesar de ser uma centro-direita, ela se definia mais cristã conservadora, ela governava e fazia coisas que a esquerda alemã também gostava. Ela aprovou, por exemplo, o casamento homoafetivo, ela permitiu a entrada de uma série de refugiados da Síria, alegando que a Alemanha e o continente
europeu tinham certa responsabilidade histórica, ela aumentou bastante os gastos sociais, e eu diria que até pela sua formação, pela sua criação no leste da Alemanha, ela era a grande interlocutora entre Putin e Europa. O Putin falava que tinha um ótimo respeito pela Angela Merkel, né? Então sempre tocava flores, às vezes envolto em algumas polêmicas. Tem um caso, galera, bem interessante, que mostra essa relação conturbada, né, entre Merkel e Putin, porque a Merkel, todo mundo sabe que ela tem, assim, temor de cachorro. E aí, em uma das reuniões, o Putin, ele vai fazer uma reunião com a Angela Merkel e ele entra com seu cachorro. Você vê ali a imagem da Merkel, ela tá desesperada porque tem um cachorro do lado dela, ela fala, né, não tava com medo que ele fosse morder e tal, mas ela não podia demonstrar nenhum tipo de abalo para não ficar num meio posição de subordinada, né, aos interesses da Rússia. Mas enfim, era uma importante interlocutora. Fato é, galera, que quando a gente teve, por exemplo, o ataque que a Rússia fez contra a Ucrânia, a Rússia possivelmente só não atacou Donbás naquele momento porque foram assinados os acordos de Minsk em 2015, em que a Rússia prometia que não atacaria aquelas posições, nem incentivaria separatismo se a Ucrânia aceitasse, né, dar um pouco mais de autonomia para os russos que ali viviam. Convenhamos que nenhum dos dois lados cumpriu o acordo, mas meio que atrasou a guerra em uns 7 anos. 7, 8 anos deu tempo para a Ucrânia se preparar um pouco mais. A própria Merkel falou na época que o acordo de Minsk, ela sabia que seria um grande fracasso, mas foi dar tempo para a Ucrânia conseguir se rearmar. E a Merkel, hoje, ela é acusada pelos países europeus de ter feito a Rússia crescer muito no sentido geopolítico, principalmente com a questão dos combustíveis. Quando tem o acidente em Fukushima, no Japão, era um momento dos anos 2010 que os partidos verdes estavam muito na moda, crescendo economicamente e politicamente. Quando tem o acidente de Fukushima, os partidos verdes pressionam para que a Europa, e principalmente a Alemanha, mude a sua matriz energética. A Alemanha, ela abandona a energia nuclear e passa a depender cada vez mais do gás que vem da Rússia. Em determinado momento, quase 70% da matriz importada era gás natural da Rússia. O que, convenhamos, cara, de novo, né? É fácil falar agora, eu tô fazendo a previsão do que já aconteceu, aí fica fácil. Mas assim, é meio inocente você depender de um país que era seu inimigo geopolítico até o fim da União Soviética 20 anos atrás, quase 70% da sua produção de energia, tá? Vocês sabem que a gente critica o Trump quando tem que criticar, mas tem que elogiar quando tem que elogiar. O Trump avisou, Alemanha, você está se colocando na mão da Rússia. E realmente ele tinha razão, né? E talvez o grande símbolo disso tenha sido o Nord Stream 2. Já existiu o Nord Stream 1, que conecta a Rússia a Alemanha, né, pelo Mar Báltico ali, e ela iniciou o processo de construção do Nord Stream 2. Isso seria, assim, um aumento gigantesco da dependência, além do que faria com que os gasodutos que passam ali pelo leste europeu, inclusive pela Ucrânia, ficassem mais obsoletos, reduzindo o poder da Ucrânia até eventualmente de sancionar a Rússia. Ou seja, foi muito criticado à época. Pois bem, galera, essa mesma Angela Merkel, ela falou hoje, suas palavras, hein? Na época, em 2021, nós quisemos negociar, União Europeia e Putin, mas a Polônia e os países bálticos se recusaram, além do que a própria pandemia dificultou negociações mais próximas. Com certeza, essas foram algumas das causas para a guerra que se sucedeu em 2022. Polônia e os países bálticos ficaram... Como assim? Então quer dizer que eu me recusar a reunir com Putin é o principal motivo da guerra junto com a pandemia? Aí a Polônia, até o ministro das Relações Exteriores falou, né? Isso é tão verdadeiro como o que ela escreveu em suas memórias que ninguém protestou contra a construção do Nord Stream. Fato é, galera, que ela deu uma entrevista para um veículo húngaro. A gente sabe que a Hungria hoje é coordenada pelo Viktor Orbán, que não tem posições amenas em relação à Ucrânia. E talvez na União Europeia e na OTAN seja o país mais próximo de Vladimir Putin. Então ela está sendo vista, colocando memes ali, como se ela fosse uma moça pró-Rússia. Eu praticamente não considero, tá? Mas entendo essas charges, ainda mais com essa declaração, no mínimo, polêmica. E para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes do Trump adiando o prazo para a resolução do conflito entre Israel e Hamas. O prazo supostamente terminaria hoje, que o Trump falou que se não fosse definido, resolvido, até às 19 horas, Gaza se tornaria um inferno. Mas aparentemente as negociações estão caminhando bem. De novo, muito difícil que seja resolvido tão curto prazo, porque
poxa, quem vai ser esse governo de tecnocratas palestinos? Vai ser indicado pelos Estados Unidos, pelo Tony Blair, por Israel, por um grupo árabe? A União Europeia vai participar desse governo? Vai ter um exército palestino? O Hamas, ele vai abrir mão da luta armada e das suas armas quando tiver um Estado palestino, quando tiver um exército palestino, mas Benjamin Netanyahu fala que não aceita um Estado palestino, que uma coisa é esse governo de transição, mas outra coisa é formar um Estado palestino liderado pela Autoridade Nacional Palestina. Ou seja, existem alguns pontos. Mas como Trump, ele adiou esse Gaza virar um inferno, aparentemente é uma boa notícia e o Trump está confiando num processo de paz. Você acha, galera, que vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.